Bom, dentista, vamos bater um papo aqui. Você precisa entender de cenário macroeconômico, você precisa entender quais são as duas possibilidades politicamente no nosso país para que você não seja pego de surpresa. A gente tem praticamente duas possíveis gestões para 2027, com ideologias diferentes, com pensamentos diferentes, com administrações diferentes. O Brasil já está batendo recorde de dívida. O governo conseguiu chegar a uma dívida de 10 trilhões de reais. 10 trilhões de reais significa que cada brasileiro já deve 50 mil reais e já está pagando por essa dívida. Essa dívida não vai chegar com um boleto na sua casa. Mas se você tem 4 pessoas na sua casa, dentro da sua casa já tem uma dívida de 200 mil reais que você já está pagando. Você está pagando ela em transporte, gasolina, mercadoria, imposto, inflação, queda do poder de compra. Então todo brasileiro já paga essa dívida sem saber. Agora, a gente está num ano de eleição. O que a gente precisa pensar e já estruturar o nosso consultório, já estruturar a nossa vida? Você que é trabalhador liberal, já se estruturar para o próximo ano e não ser pego de surpresa. Não temos bola de cristal, não tem como saber quem vai ganhar a eleição, mas a gente sabe como que é a gestão de cada um. De um lado, você tem uma gestão que é totalmente estatal, que incha o Estado, aumenta a dívida pública, aumenta a sua concentração. Do outro lado, você tem uma gestão mais liberal, uma gestão que está voltada mais para o livre comércio, para privatizações, para crescimento econômico. E aí, como que eu vou me posicionar para cada uma? De um lado, se eu tenho mais gasto e eu já tenho uma dívida de 10 trilhões, esse lado aqui pode aumentar imposto, esse lado aqui pode reduzir a economia num determinado ponto, aumentar a inflação, aumentar a taxa Selic, vender mais título de governo para poder pagar as suas dívidas. Então eu tenho de um lado uma possibilidade de a minha população, incluindo o meu paciente, diminuir seu poder de compra e não conseguir fazer tratamentos mais eletivos dentro do consultório. Então se esse lado ganhar, eu tenho que estar focado mais para urgências e resolução de dor dos meus pacientes. Só que, se eu fizer só isso, o meu fluxo de caixa vai cair. Então eu tenho que entender que, se eu tenho de um lado esse aqui que pode ganhar, eu preciso investir e botar o dinheiro para trabalhar para mim. O que eu vou fazer? Provavelmente eu vou investir em tesouro, eu vou investir em dólar, eu vou investir em Bitcoin. Ah, o dólar está em queda, ok. Mas a partir do momento que tiver uma virada nos Estados Unidos, o dólar ele vai começar a fortalecer. No momento que eu tiver uma organização mais equilibrada nos Estados Unidos, no momento que a guerra acabar, eu vou ter uma... E outra, eu falei que eu não ia falar de gráfico, mas se a gente analisar o gráfico mensal e semanal do dólar em relação ao real, ele está num ponto de compra. Ele está num bom ponto de compra. Sempre que o dólar está se desvalorizando, e o dólar já está mais de um ano se desvalorizando em relação ao real, para mim é ponto de compra. Outra situação, o lado de cá. Se esse lado ganha, num primeiro momento, esse lado aqui também vai precisar ter um controle econômico, porque ele vai precisar pagar todos os gastos que esse lado aqui aconteceu. Vamos lembrar, a dívida brasileira está em 10 trilhões. Ele está em 10 trilhões. Então, o que ele pode fazer? Num primeiro momento, sim. Ele pode aumentar imposto, ele pode aumentar a inflação, ele pode aumentar os juros para poder vender mais título de tesouro direto, só que isso num curto espaço de tempo. Então, num curto espaço de tempo, pode ser que essa gestão entrando, eu também tenha que voltar a minha mente, voltar o meu consultório mais para tratamento de dores e urgências, só que com um pequeno detalhe. Aqui, eu não vou investir em tesouro direto, porque a partir do momento que essa gestão aqui, ela conseguir equilibrar e reduzir a dívida, como ela é de livre comércio, ela vai começar a baixar a taxa Selic. E aí, nesse lado aqui, eu vou estar olhando para Bitcoin, eu vou estar olhando para dólar no primeiro momento, mas eu vou estar olhando para a Bolsa Brasileira e principalmente para small caps. Quando eu tenho um governo
que é neoliberal, quando eu tenho um governo que é voltado para crescimento econômico, quando eu tenho um governo que é voltado para livre comércio, na maioria das vezes, small caps crescem. Então, desse lado aqui, eu vou estar olhando para small caps. Outubro é a eleição. O que eu sugiro, o que eu estou fazendo? Eu já estou tomando minhas posições. Não tem como você gastar cartucho de um lado só. Bitcoin. Eu já estou comprando Bitcoin. Um Tesouro Selic pré-fixado. Já com a taxa, a última taxa 14,75. Um Tesouro Selic pré-fixado até 14, você já consegue um bom retorno. E já estou olhando para small caps. Então você consegue botar um leque de oportunidades que o que vai fazer? Mesmo que o seu fluxo de caixa no consultório caia, você colocou o seu dinheiro trabalhar para você. E aí, meu amigo, independente de qual dos dois vai administrar, você vai ser capaz de sobreviver, você vai ser capaz de ter um escudo de proteção, você vai ser capaz de potencializar o seu capital, porque você já entendeu qual é o jogo. Eu tenho a minha ideologia, eu já sei para quem que vai o meu voto, só que eu tenho que entender o seguinte, eu não comando isso. Então, se o outro lado ganhar, eu não posso passar 4 anos da minha vida murmurando, lamentando, reclamando, colocando a culpa dele, não. Eu já sei como ele joga. Eu já sei o que pode prosperar com um lado e o que pode prosperar com o outro. E aí você vai jogar o jogo. As cartas estão na mesa. Joga o jogo de acordo com quem está doando as cartas. Essa é a mentalidade, esse é o método raiz e retorno. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, mande seus comentários. Siga as redes sociais, siga esse canal, hype esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais cirurgiões dentistas, com mais profissionais liberais. O movimento é o seguinte, não dependa 100% do seu consultório.